eu sou a Kelly da Coaching Education. Estou hoje aqui recebendo o Hipólito, arquiteto. Bem-vindo, Hipólito. Muito obrigada por ter aceitado colaborar nesse projeto. Obrigado, Kelly. Na verdade, eu que agradeço, né? É um privilégio sempre poder contribuir, né, para os novos alunos, as pessoas que estão interessadas nas profissões, né, e querem tomar sua decisão. Realmente é muito gostoso poder transmitir as informações para elas. Bem, nesse momento me vem sempre a questão sobre o ambiente de trabalho, uma dúvida muito comum do jovem, saber um pouquinho como é o ambiente de trabalho, com o que ele vai se deparar nesse universo. Por exemplo, são ambientes grandes ou é mais individual? O que você pode falar nesse sentido, do ambiente, da profissão? Ok. A profissão de arquiteto, esse meio de arquitetura, é muito vasto, é amplo. Então, quando você tenta dimensionar isso, fica um pouco difícil. Por quê? O arquiteto atua na escala do edifício, mas ele também atua na escala da cidade, do urbanismo. Então, esse meio de atuação dele é desde o edifício, como eu falei, ele pode passar pela cenografia teatral, por exemplo. Existem arquitetos que são especializados em cenografias de teatro, arquitetos se especializam em fotografia e cinema. Então, a hora que você tenta dimensionar isso, realmente fica difícil. Ele tem toda a liberdade para decidir o meio que ele vai atuar e o projeto em si, ele não tem uma escala, né, definida. Ok. Acho que vale a pena então falar um pouquinho dos nichos de mercado do arquiteto. Sim. Pode comentar com a gente? Claro, claro. Então vamos lá. O arquiteto de formação básica, ele é um arquiteto urbanista. Isso significa que ele pode então projetar um edifício ou uma cidade, né? Ou uma região. E aí ele vai decidir onde ele vai, qual a preferência de atuação dele. Então, como eu citei, o óbvio é o edifício, só que ele pode ser um arquiteto paisagista, por exemplo. Ele pode ser um arquiteto designer de interiores, designer corporativo. Existem redes de hotéis, por exemplo, que contratam um arquiteto designer para definir apenas os lobbies deles. Enfim, arquitetos que se especializam então em fotografia, né, fotografia de arquitetura, paisagens. Enfim, há um mundo muito vasto. Existem arquitetos, inclusive, que se dedicam à história da arquitetura. Então eles desenvolvem um trabalho projetual e de restauro e de registro de edifícios antigos, históricos. Então, veja que é bem vasta aí a área do arquiteto, né? Que bacana. E assim, conta pra gente então um pouquinho com que se trabalha na arquitetura. Que tipo de objetos vocês utilizam hoje, né, assim, tem alguma coisa da tecnologia também? O que é utilizado para prática, né, assim, para que você possa desempenhar a profissão de arquiteto? Eu ouvi de um professor uma vez, isso foi muito bom, porque me instruiu da seguinte forma: Kelly, o principal instrumento de um arquiteto é o seu olhar. O arquiteto tem que ser um observador da paisagem, do entorno, de onde ele vai executar o projeto. Então o olhar é a primeira ferramenta do arquiteto. Então ele tem que ter um senso estético, né? Um senso de escala, de tamanhos muito bem apurado. E isso se desenvolve ao longo da prática, não é na faculdade, não é na escola. Os instrumentos de um arquiteto. Então, eu sou de uma geração que aprendeu o ofício com papel, lápis e nanquim, né? Então, obviamente, a escala, o esquadro, o compasso eram as minhas ferramentas na ocasião. A informática, o computador hoje substituiu essas ferramentas de uma maneira bastante interessante, porque dá mais agilidade, né, para o nosso trabalho. Então, hoje em dia, basicamente, o software é o que nos dá o suporte técnico para desenvolver os projetos. Bacana. E, bem, nesse sentido ainda de objetos e conteúdos, você acha que assim, hoje, que tipo de programas, por exemplo, que são utilizados, que são adotados? É bom que o arquiteto também goste um pouco dessa
questão da tecnologia, ou você vê que assim, é possível, né, e é passível também encontrar profissionais que não lidem bem com a tecnologia, mas que lidem bem com, sei lá, com o campo, com a atividade mais prática? Sim, é imprescindível hoje em dia que as novas gerações de profissionais tenham como ferramenta um software, porque é uma atualização irreversível, né, da maneira de se trabalhar. Evidentemente que o tato, né, pegar um papel, pegar a escala, estudar, fazer o croquis, o arquiteto desenvolve muito croquis à mão, às vezes para começar um estudo e tal. Isso também é muito gostoso, é até um prazer fazer projetos nesse sentido. Mas é impossível hoje um arquiteto desenvolver um trabalho com agilidade e no volume que se é solicitado sem a ajuda de um software, um bom software. Os grandes escritórios hoje no mundo trabalham com um sistema de plataforma BIM, né, que é uma modelagem do projeto. Então a concepção já nasce em 3D. Então você pensa já, assim, o arquiteto ele pensa em 3D normalmente já, né? Então o software ele ajuda nesse sentido, já desenvolve um projeto com as elevações, com as vistas, com o plano de massas, os volumes, já vai formando aquilo. Então fica muito mais fácil o arquiteto até vender o projeto, mostrar para o cliente, porque já transforma em 3D o que ele pensou, né? Hipólito, conta pra gente então o dia a dia da profissão, né? Como que faz no dia a dia, o que você desenvolve? Ok. No meu caso em particular, eu sou um arquiteto autônomo. Então eu faço toda a gestão do meu negócio como um microempresário, né? Então eu tenho que dar conta de projetos, quantos a pagar, quantos a receber, visito o cliente, faço reuniões com os engenheiros, né? Porque os meus projetos são sempre acompanhados de engenharia. Também faço todo o acompanhamento de obra, frequento feiras e eventos, tem lançamentos às vezes de tendências, então eu tenho que estar acompanhando essas inovações e novidades para poder passar para o cliente. Então é uma rotina bastante puxada, é dinâmico, mas é o que eu sempre digo, se você faz o que você gosta, isso é um prazer. Então é corrido, o tempo é escasso, mas você vai cuidando da agenda de modo a atender todos esses quesitos, viu, Karen? Então é muito gratificante, eu diria, para quem gosta do que faz. Legal. Atender o cliente também, né? Sim. Como que é lidar com isso, assim? Arquiteto é um pouco psicólogo, viu? Tem que ser também, porque nós lidamos também com pessoas, né? Então, esse conhecimento das pessoas, entender o que cada pessoa espera de você, as expectativas, e também transmitir, né, o seu conceito para as pessoas, requer aí um certo tato nessa área. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras, né, esperam um pouco mais do que você projetou, esse tipo de coisa. Então, eu diria que o arquiteto também é um pouco psicólogo por causa disso, né? O atendimento ao cliente requer esse cuidado. E como é a rotina? Assim, os horários, como é conciliar, de repente, tudo isso que você está contando pra gente, né? Essas visitas, o trabalho de campo, para conciliar também com a vida pessoal, o que você pode dar de dica para os jovens? Eu acho que a organização do tempo para todas as profissões hoje em dia é imprescindível. Não é fácil, né? O tempo é igual para todos, porém cada um tem a sua forma de administrá-lo. Então eu acho que a gestão do tempo é importante também para o arquiteto. E no meu caso em particular, eu sempre reservo as horas extremas do dia para cuidar de projeto. Então, ou bem cedinho, de manhã cedo, né, a mente está calma, tranquila, é onde eu me dedico ao aspecto projetual da coisa. E também no final do dia ou à noite, às vezes eu entro um pouquinho na noite. Isso incomoda um pouco a questão familiar, né? Porque, queira ou não, você está interferindo aí nas horas da família.
E aí eu compenso isso em outros momentos, no final de semana, como autônomo eu tenho a liberdade de, por exemplo, sexta-feira depois do almoço eu posso não trabalhar mais. Então isso eu criei essa rotina no meu modo de trabalho, né? Nem todos conseguem fazer, mas é o que eu falei no início, né? A questão da administração do tempo. Não podemos deixar a família de lado, né? Em troca pelo trabalho, de maneira nenhuma. Então é uma atenção que o profissional tem que dar também, né? Mas é a gestão do tempo, né? Como eu falei, né? Muito bom. E na parte assim dos retornos, então retorno é aquilo que você obtém com a tua profissão, né? Em termos às vezes até de conhecimento, alguns valores pessoais, que financeiramente, como que a profissão do arquiteto retorna? Sim. Eu comecei muito cedo na área. Então, eu comecei já querendo isso. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre fiz o que gosto. E isso me deu muito prazer. Então, esse retorno eu já obtive lá no comecinho. Mesmo estudante ainda, eu trabalhava nas empresas, prestava serviço e conhecia cada vez mais. Então, eu sempre falei para mim mesmo, nossa, eu ganho por um trabalho que eu gosto de fazer, né? Eu sou remunerado por algo que me dá prazer. Então isso é muito gratificante, independente da profissão, né? Eu trago isso comigo ao longo de toda a minha carreira. Fora essa questão da remuneração financeira, tem esse prazer, obviamente, que é de fazer o que você gosta, e a bagagem profissional, eu acho que é bastante interessante que o profissional que está ingressando nessa área agora tenha o máximo possível de experiências nas diversas disciplinas da arquitetura. Por exemplo, eu trabalhei com engenheiros, trabalhei numa área de caldeiraria, alto forno. São projetos que não são de arquitetos, porém eu participei. Pré-moldados, por exemplo, é uma fase da minha vida muito interessante. Trabalhar com projetos de clínicas hospitalares, farmacêuticas é muito diferente. Então isso foi agregando na minha bagagem profissional. E hoje isso me dá prazer. Então esse retorno não é só o financeiro, é um retorno de segurança profissional, uma estabilidade até emocional na hora que você está numa reunião, num congresso, que você consegue falar com várias disciplinas, né? Então isso é gratificante. E eu acho importante às vezes pensar no seguinte: que conselho você gostaria de ter recebido lá no início da tua carreira, para hoje poder passar para quem estiver vendo esse vídeo? Tenho certeza que você precisa se perguntar, né? Então tá bom, eu vou responder com muito prazer. Eu nunca tive uma educação financeira voltada para o meu negócio. Então hoje eu sinto essa dificuldade que já deveria ter superado lá atrás. Então a questão financeira é importante que o profissional também tenha um olhar para ela. Porque a parte técnica é linda, é lúdico, é muito gostoso se desenvolver profissionalmente. Porém a gestão do dinheiro, o que fazer com o que você ganha, como administrar isso. Então, principalmente para o autônomo, né? Então isso me faltou lá atrás. E agora estou aprendendo a trabalhar com dinheiro, esse dinheiro, a remuneração, né, do meu ofício. Então eu diria que para que o novo ingresso aí na área, tome também cuidado com isso. Aprenda, né, a trabalhar com dinheiro. Perfeito. Hipólito, o que você considera então como as principais vantagens da profissão e as desvantagens? Eu sou suspeito para falar de desvantagens, né? Acho que eu só consigo enxergar vantagens na profissão. Como eu sou muito apaixonado por arquitetura e tudo que envolve esse mundo de arquitetura, eu não consigo enxergar nada que deprecie, sabe, a profissão ou o ofício de arquiteto. Se eu pudesse colocar numa balança o que eu gosto mais ou o que é mais interessante, eu diria que toda a parte de conceitos, designer, criação, né, de um projeto é o lado bom, e talvez o lado não tão bom assim seja o que eu poderia dizer, a questão de dificuldades em campo. Nós vivemos num país que ainda não é
um país muito desenvolvido em termos de tecnologia, então nós dependemos aí de alguns artifícios que para superar, né, as dificuldades projetuais e também as dificuldades em campo. Maquinário, equipamento, novas tecnologias, novos materiais, que nós sabemos que em outros países já estão desenvolvidos, já funcionam muito bem. Metodologia também, né? Aplicar os materiais. Então, quando se viaja para fora do país, percebe-se o quanto nós estamos ainda aquém do ideal. Então, se eu pudesse colocar numa balança, eu colocaria isso. A situação nossa hoje do país, que é um país maravilhoso, tem tudo para se destacar no mundo, ainda depende de um certo esforço além do profissional para superar as dificuldades, no sentido de respaldo técnico mesmo e materiais. Quando você fala em respaldo técnico, eu não sei se entra também a parte da mão de obra humana, que às vezes vai estar envolvida na obra. Sim, de certa forma. Na verdade, nós temos aí uma dificuldade de preparar as pessoas que estão aí executando o trabalho no sentido de ferramental mesmo e de próprios materiais, né? Nós sabemos que hoje em dia existem tecnologias aplicadas às ferramentas, por exemplo, então montagens de obras rápidas, né? Eu tenho um episódio muito interessante no passado, eu fiz um galpão pré-moldado de concreto em que o proprietário ele viu na Alemanha um material muito diferente e ele quis colocar isso no prédio. Nós dissemos que não tinha esse material no Brasil, ele importou o material e trouxe. O material chegou na obra, nós não tínhamos mão de obra para executar. A mão de obra veio do Chile, com instrumentação muito além da nossa capacidade aqui e toda expertise técnica. Então, por exemplo, é um exemplo muito claro que você deu, Kelly, que nós ainda não temos ainda desenvolvimento humano preparado para as novas tecnologias, infelizmente. É interessante, né, a gente entender um pouco esse cenário até para poder se preparar para ele. Sim. Quem sabe esses novos estudos, né, durante a faculdade, a formação, também pode... Você acha que hoje a faculdade está preparada para falar de novas tecnologias e tudo mais? Sim, eu diria que assim, a grade curricular ela atende a uma demanda básica e necessária para o aprendizado do profissional. Mas o profissional ele deve ir à caça de algo a mais, sempre. Então, tudo bem, eu fui me passado na faculdade, é bom, é bacana, é conteúdo legal, mas eu tenho que conhecer o que existe de mais, o que existe além disso. Então, a busca constante pela melhoria, né? E não se conformar com o que te passam. Você tem que buscar algo a mais. Isso é importante. É a formação continuada, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada. Foi ótima entrevista. Tenho certeza que vai ajudar a colaborar com muitos jovens que vão ter acesso a esse nosso acervo. Gratidão. Com certeza. Eu que agradeço também. Estou à disposição de vocês, dos alunos, na hora que precisarem, né? Encontrem nossos canais, né? Busquem informação sempre e estou aí à disposição de vocês. Obrigada.